E aí pessoal, mais um vídeo aqui no Roteiro Premiado e hoje eu vou falar um pouco sobre o filme Blue Jay, filme de romance de 2016 distribuído pela Netflix. Inclusive esse filme foi um belo de um achado na Netflix, como eu falei, ele é um filme de 2016 sobre o qual eu nunca tinha ouvido falar e não imaginava que seria tão bom assim. A história fala sobre um casal de ex-namorados, o Jin e a Amanda, que se encontram sem querer em um mercado na pequena cidade natal deles. Esse encontro leva os dois a ficarem o resto do dia conversando, relembrando o passado e comparando as suas vidas no presente. Esse é um filme de modelo de execução aparentemente muito simples. O filme se apoia basicamente nos diálogos entre os dois protagonistas. Ele remete a formato de filmes como os da trilogia Antes do Amanhecer, dirigido pelo Richard Linklater. Na verdade ele é mais próximo do segundo filme da trilogia, que é o Antes do Pôr do Sol. Só que essa fórmula aparentemente simples ganha contornos mais complexos e fica mais interessante com o desenvolvimento profundo das temáticas e da relação entre os personagens. O filme consegue abordar questões como melancolia, nostalgia e traumas não resolvidos. Quando os personagens se encontram pela primeira vez, você percebe que os dois ficam receosos, não sabendo se devem ou não se aproximar para falar alguma coisa, e a partir disso já se cria uma dúvida e você se pergunta o que aconteceu no passado desses personagens. O que será que aconteceu com a relação deles? E o filme vai te levando numa jornada para você entender como eles se conheceram, como era a relação deles, como tudo isso levou à vida que eles têm no presente. Tudo isso através de diálogos muito bons. O roteiro é o destaque do filme. Ele foi escrito pelo Mark Duplass, que também é ator e interpreta um dos protagonistas. Como eu falei, eles vão relembrando o passado e, naturalmente, assim como numa conversa real, eles vão relembrando coisas boas, momentos divertidos. E aos poucos, com leves toques, o filme vai sugerindo coisas que existem por baixo dos panos ali. E é isso que vai tornando a relação deles cada vez mais complexa e mais interessante. E claro, uma hora esses traumas e questões não resolvidas vão vir à tona. Os personagens são muito ricos em camadas, são muito profundos, são personagens que parecem muito reais e isso faz a história funcionar. E essas qualidades passam, é claro, pelas ótimas atuações que carregam o filme. O Jin, interpretado pelo Mark Duplass, é um personagem que se demonstra claramente mais sensível, ele é o personagem que mais demonstra essa melancolia que permeia todo o filme, e como eu falei, o ator também é o roteirista, então ele entende muito bem toda a complexidade do personagem, mas o destaque maior vai para Sarah Paulson como a Amanda. Ela tem um trabalho, digamos, mais ingrato, é uma personagem que se expressa um pouco menos, tem toda uma questão inclusive de que ela não consegue chorar, e dentro dessa personagem um pouco mais contida ela consegue ir criando profundidade. Individualmente os dois atores são ótimos e o filme funciona perfeitamente porque a química entre eles é muito boa. Eles nem precisam falar nada, eles comunicam muito bem os sentimentos dos personagens pelos olhares, pelas pequenas reações, pequenos toques que cada um tem. Inclusive depois pesquisando eu vi que muitos diálogos foram improvisados, então mais mérito ainda para eles, e mérito também para a direção do Alexandre Lehmann, foi a estreia dele como diretor de ficção, e ele também é o diretor de fotografia do filme. Aliás, o filme tem uma fotografia belíssima em preto e branco, que funciona muito bem em diversos níveis, ressaltando o contraste entre os personagens, a melancolia na vida deles, e a nostalgia, a saudade do passado que eles têm. O ritmo do filme também é muito bom, ele tem apenas 1h20 e tudo flui muito naturalmente. É impressionante a forma como o roteiro e a direção conseguem desenvolver a relação entre os dois de um jeito tão realista e interessante. Porém, eu acho que o filme podia ter um pequeno tempo a mais ali, uns 10 minutos, 15 minutos a mais, até porque ele é bem curto, não seria um problema, porque na parte final, quando nós entramos na carga mais pesada da história, envolve depressão e outros temas que são abordados com muita qualidade, você tem uma surpresa, digamos assim, quando você descobre por que o relacionamento deles de tantos anos atrás acabou. Eu não vou falar o que acontece, é uma escolha bem interessante e o final funciona, mas acho que poderia ter um tempinho a mais para o espectador sentir mais o impacto daquela informação. Até porque nesse ponto do filme você está tão envolvido com os personagens e com a história deles que você quer saber mais, você quer passar mais tempo com eles. E eu acho que em um certo ponto do clímax ali a atuação do Mark Duplass fica um pouquinho afetada demais, é só um trecho, mas é um trecho importante. Mas isso são reclamações muito pequenas. Blue Jay é um ótimo filme, é um filme muito melancólico, ele aborda questões muito profundas de uma maneira interessante. Questões sobre relacionamentos são abordadas de uma forma muito naturalista, com um olhar sóbrio e muito real sobre relacionamentos. Tudo isso apoiado em ótimos diálogos, ótimas atuações e uma belíssima fotografia. Então vou fechar minha avaliação de Blue Jay com uma nota 8 de 10. E é isso pessoal, esse foi mais um vídeo, não se esqueçam de dar like, de comentar sua opinião sobre o filme aqui nos comentários e também de se inscrever no canal, sempre ajuda muito. Então é isso, até o próximo vídeo.